Cristo esteja sobre todos nós. Nós vamos dar início a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E nesse instante, ao iniciarmos este culto, ouviremos o prelúdio. Sejam todos e todas bem-vindos em nome de Jesus. Somos chamados para adorar ao Deus da nossa vida. Ó Deus, Tu és o nosso Deus forte. Nós Te buscamos ansiosamente. A nossa alma tem sede de Ti. Nosso corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim nós Te contemplamos no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os nossos lábios Te louvam. Assim, cumpre-nos bendizer-Te enquanto vivermos. Em Teu nome levantamos as mãos. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os nossos lábios Te louvam. Através deste culto, vamos louvar a Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa suficiência é Jesus Cristo. Por isso, nesse instante, cantaremos o hino Maravilhosa Graça.
Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. O Senhor é o Deus de toda graça, toda misericórdia, e o Senhor, na sua infinita misericórdia e amor, enviou Jesus Cristo para dar a sua vida por nós na cruz do Calvário e para ser o nosso Salvador. Por isso nós te exaltamos, por isso nós te louvamos, porque através de Jesus Cristo nós podemos nos achegar a Ti e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Recebe a nossa adoração, recebe os louvores da Tua Igreja e apresentamos este culto ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Façamos nesse instante a leitura bíblica que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 35 a 39. Assim diz o texto bíblico: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de Ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O grande amor de Deus revelado a nós, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesse instante, louvemos ao nosso Deus, através do hino 52, o grande amor de Deus. Cantemos.
remissão de pecados. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus Cristo, nossa suficiência, veio ao mundo, deu a sua vida por nós, para que pudéssemos ser salvos por ele. Cantemos nesse instante o hino Preciosa Graça, a primeira e a segunda estrofes. Neste instante, supliquemos o perdão de Deus em oração. Bondoso Deus, reconhecemos a nossa condição pecadora, reconhecemos que nem sempre temos feito aquilo que é da Tua vontade. A Tua Igreja, nesse instante de oração, volta o coração para o Senhor e humildemente suplica a Tua misericórdia e o Teu perdão. Ó Deus, o Senhor que sonda os corações, o Senhor sabe aquilo que vai em cada um de nós. E ó Deus, pela Tua infinita misericórdia e amor, ouve as nossas orações e tem misericórdia de nós e perdoa-nos os nossos pecados. Oramos assim porque confiamos no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E o seu sangue ali derramado foi para a remissão dos nossos pecados. Por isso nos achegamos ao Senhor e suplicamos: perdoa-nos. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, em resposta a este maravilhoso perdão, cantemos Preciosa Graça de Jesus, terceira e quarta estrofes.
versículos 1 e 2, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé, irmãos e irmãs, declaramos que somos perdoados. Dando continuidade a este culto de louvor ao nosso Deus, nesse instante faremos o momento do ofertório, momento em que consagramos ao Senhor as nossas ofertas, as nossas oferendas, os nossos dízimos. Muitos irmãos e irmãs já consagraram seus dízimos, as suas ofertas nesses dias que se passaram, e ainda outros irmãos consagrarão os seus dízimos e suas ofertas. Farão isso através de uma transferência bancária, de um depósito bancário, e aqueles irmãos e irmãs que não são membros da Igreja Presbiteriana Independente de Paraguaçu Paulista, mas que participam do culto juntamente conosco, se desejarem contribuir com a sua oferta, também podem fazer através da conta bancária que está sendo apresentada aqui no vídeo. Basta anotar os dados da conta bancária e fazer assim a sua oferta, se assim for da sua vontade. E enquanto apresentamos a nossa gratidão a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, tem suprido as nossas necessidades, enquanto fazemos o nosso ofertório, cantaremos nesse instante o hino Sempre Louvarei. E enquanto cantamos este hino, se você quiser, inclusive, aproveitar este momento para fazer a sua oferta, você poderá fazê-lo através da conta da igreja. Cantemos em gratidão e louvor ao nosso Deus. Sempre louvarei. Oremos. Bondoso Deus, agradecemos ao Senhor pelo Teu cuidado
cuidado precioso que não nos falta. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. E, em resposta à tua fidelidade sobre nós, consagramos ao Senhor parte daquilo que o Senhor tem nos dado para o nosso sustento. E que essas ofertas, esses dízimos, sejam usados tão somente para o serviço do Senhor aqui neste lugar e para o louvor da tua glória. Agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Ainda, irmãos e irmãs, continuando este momento de louvor e gratidão a Deus, cantemos canções que exaltam o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A nossa suficiência está em Cristo. Senhor.
instante, vamos refletir na palavra de Deus. Nós temos enfatizado no transcorrer deste culto a respeito da suficiência de Cristo para a nossa fé. E é exatamente sobre isso que queremos meditar neste momento com a igreja, com os irmãos e irmãs. Por isso, faremos a leitura bíblica na carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do primeiro versículo, que diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, engrandecido seja sempre o teu grande nome. E nesse instante em que nos aproximamos da tua palavra, suplicamos a iluminação e o ensino do teu Santo Espírito sobre a tua igreja, para que todos nós, ao ouvirmos a proclamação da tua palavra, possamos compreendê-la conforme a vontade do Senhor, através do ensino do teu Espírito. Suplicamos a direção do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. A suficiência de Cristo para a nossa vida, a suficiência da fé em Cristo. Este é um tema extremamente importante para a igreja em todos os tempos. Quando nós analisamos, quando nós estudamos as Escrituras, percebemos que o centro do Evangelho é Cristo. Percebemos também que o centro da própria Escritura é Cristo. O centro do reino de Deus é Cristo. O centro da fé cristã é Cristo. Aliás, irmãos e irmãs, o centro da vida e o centro do universo é Cristo. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3 diz: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Jesus Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Também, a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 17, está escrito: Ele, Jesus Cristo, é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, podemos perceber, pelo ensino das Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, que o centro da Palavra de Deus, o centro das Escrituras, o centro do Evangelho é Jesus Cristo. A Bíblia, então, vai dar ênfase à suficiência de Cristo para a nossa vida de fé. E a carta aos Hebreus, que acabamos de ler aqui no capítulo 12, mas a carta aos Hebreus como um todo foi escrita com o propósito de exortar os cristãos de todos os tempos sobre a importância da suficiência de Cristo para a nossa vida. A carta aos Hebreus é uma defesa da suficiência de Cristo para a fé cristã, para a vida cristã. A suficiência de Cristo
para a sua igreja. Podemos perceber então, irmãos e irmãs, através da carta aos Hebreus, que a superioridade e a suficiência de Cristo são evidenciadas através desta carta. Os cristãos hebreus experimentavam uma deficiência de fé que precisava ser superada. É isto que sinaliza a carta aos Hebreus no capítulo 5, versículo 12. Vejam, irmãos e irmãs, o que diz o capítulo 5, versículo 12 desta carta aos Hebreus. Assim está escrito: pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou seja, da palavra de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. O que este versículo da carta aos Hebreus, no capítulo 5, está enfatizando é que muitos daqueles cristãos hebreus do primeiro século, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, eles já tinham um bom tempo na caminhada da fé em Cristo, da fé cristã, eles tinham um bom tempo, mas em vez de serem maduros na fé, o texto diz que eles precisavam de alguém que os ensinasse de novo os princípios elementares da palavra de Deus, os princípios básicos da palavra de Deus. Este era o grande problema dos cristãos hebreus do primeiro século. Os cristãos hebreus eram judeus que se converteram a Cristo, se converteram ao cristianismo e precisavam agora, neste momento em que a carta aos Hebreus é escrita, eles precisavam ser reorientados na fé em Cristo. Por isso dizemos que aqueles cristãos hebreus do primeiro século estavam experimentando uma deficiência na sua fé cristã. Eles precisavam então de reaprender os ensinos elementares da fé em Cristo. Por isso, a carta aos Hebreus vai levantar quais são esses princípios elementares da fé em Cristo. E a partir do primeiro capítulo da carta aos Hebreus, é destacada logo no seu início a suficiência da palavra de Deus revelada em Cristo Jesus. Isto os irmãos podem observar no capítulo 1, versículos 1 a 3. Ainda no capítulo 1, a carta vai dizer que Jesus Cristo é superior aos anjos. No capítulo 3, o destaque é que Cristo é superior a Moisés, o grande líder do povo de Deus no Antigo Testamento. Cristo é superior a Moisés. No capítulo 5, a carta aos Hebreus vai dizer que Cristo é superior ao sacerdócio da antiga aliança. Também no capítulo 7 até o capítulo 10, a carta vai enfatizar que os sacrifícios da antiga aliança, os sacrifícios antigos, os rituais antigos eram limitados e transitórios, mas a obra de Cristo é perfeita, é superior e é permanente. Os cristãos hebreus provavelmente viviam numa região chamada a região da Galácia. Esta região comportava vários
igrejas que haviam nascido naqueles tempos. E a carta aos Hebreus se destina exatamente ao povo hebreu, aos cristãos hebreus, e provavelmente a maioria deles vivia nessa região da Galácia. E é interessante, irmãos e irmãs, que o apóstolo Paulo escreve uma carta dirigida aos cristãos que viviam nesta região da Galácia. Esta carta que o apóstolo Paulo escreve é a carta aos Gálatas. E o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Gálatas, ele vai destacar que aqueles cristãos que viviam nessa região da Galácia acreditavam que o sacrifício de Cristo não era suficiente à salvação. Aqueles cristãos da Galácia acreditavam que para a salvação ainda precisavam do ritual da antiga aliança, ou dos rituais da antiga aliança, especialmente o ritual da circuncisão. A carta aos Colossenses também destaca esta preocupação. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, ele enfatiza que tinham muitos cristãos daquele tempo que achavam que Jesus Cristo não era totalmente suficiente, então era preciso observar rituais do Antigo Testamento, observar a guarda de festas, de dias, de luas novas, e era necessário observar ainda alguns ritos de sacrifício do Antigo Testamento. Então a carta aos Colossenses também vai combater esse desvio da fé. Por isso, irmãos e irmãs, que é provável que a carta aos Hebreus tenha sido destinada principalmente aos hebreus que viviam na região da Galácia. Esses precisavam ser urgentemente reeducados na fé cristã. Por isso, a carta aos Hebreus tem como um dos propósitos principais, destacar a superioridade e a suficiência de Cristo sobre os rituais da antiga aliança. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, a carta vai destacar que a graça e a misericórdia de Deus se revelam mediante a fé em Cristo, antes e depois da obra de Cristo. Nós fizemos a leitura no início do capítulo 12 para esta meditação. Entretanto, o capítulo 11 vai destacar bons exemplos de fé de pessoas que viveram no período do Antigo Testamento. Este capítulo 11 da carta aos Hebreus é chamado de o capítulo da galeria dos heróis da fé. São citados muitos personagens do Antigo Testamento e que viveram pela fé em Deus, colocaram a sua fé em Deus e por isso eles obtiveram a justificação. Irmãos e irmãs, por isso é tão importante este capítulo 11, que demonstra, que destaca os bons exemplos de fé, porque ao iniciar o capítulo 12, o autor de Hebreus então diz: estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E quem é esta grande nuvem de testemunha que o autor destaca? É exatamente os personagens que foram expostos no capítulo 11, personagens que tiveram um bom exemplo de fé em Deus. E aí, ao iniciar o capítulo 11, o capítulo 12, então o autor destaca: irmãos, estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Veja, irmãos e irmãs, que há importância no bom testemunho. É preciso que a Igreja de Cristo cultive
o bom testemunho de fé. É importante que os cristãos de todos os tempos, inclusive nós, cultivemos bons exemplos de fé, boas atitudes da fé cristã. Isso é extremamente importante. É necessário que o povo de Deus tenha bons exemplos de fé. Por isso, irmãos e irmãs, precisamos destacar que a graça e a misericórdia de Deus se revelam a nós mediante a fé em Cristo. E, consequentemente, precisamos, a exemplo dos personagens do passado, a exemplo das pessoas do passado que demonstraram boa fé em Deus, a firmeza da fé em Deus, nós também precisamos cultivar a nossa fé em Deus. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, a carta aos Hebreus vai destacar que, apesar dos bons exemplos de fé, como aqueles que foram registrados no capítulo 11 da carta, apesar dos bons exemplos de fé, e eles são importantes, como já afirmamos, é importante que tenhamos bons exemplos de fé, mas a carta vai enfatizar que, apesar dos bons exemplos de fé, nós precisamos olhar firmemente para Cristo, firmemente para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. É isto que destaca o texto que lemos para a nossa meditação, o capítulo 12, versículo 2, que diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Irmãos e irmãs, por que o texto destaca isso? Logo depois que apresentou bons exemplos de fé, o texto destaca isso porque, apesar da existência de bons exemplos de fé, a nossa suficiência é Jesus Cristo. Apesar dos bons exemplos de fé presentes na história da igreja, a nossa suficiência é em Cristo. É para Cristo que nós precisamos olhar, é para Cristo que nós precisamos dirigir os nossos olhares, é para Cristo que nós precisamos firmar a nossa fé, é em Cristo que nós precisamos colocar a nossa fé. Porque, como já dissemos no início desta reflexão, Ele é o centro do Evangelho, Ele é o centro das Escrituras, Ele é o centro do reino de Deus, Ele é o centro da fé cristã, Ele é o centro da vida, Ele é o centro do universo. Em Cristo, tudo subsiste. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos olhar para Jesus. Você precisa olhar para Cristo, você precisa colocar a sua fé em Cristo, porque Ele é suficiente. Não precisamos de mais nada, não precisamos de nenhum acessório, porque Jesus Cristo é suficiente à nossa fé, é suficiente à nossa salvação. Finalmente, irmãos e irmãs, pensemos nos cristãos atuais. Pensemos no comportamento dos cristãos, dos crentes atuais. Pensemos em nós. Em quem temos colocado a nossa fé? Onde está a nossa suficiência? Quando observamos o comportamento dos cristãos atuais, nós percebemos com uma certa facilidade que muitos que se dizem cristãos, muitos que se dizem crentes, têm colocado a sua fé está firmada não em Jesus Cristo, mas muitas vezes está firmada em igrejas fascinantes, igrejas que parecem ser espetaculares. Quantos colocam a sua firmeza de fé nesses tipos de igreja que parecem ser espetaculares?
Quando analisamos o comportamento de cristãos da atualidade, também percebemos muitas vezes que a suficiência da fé de muitos cristãos está colocada em rituais de culto, em formas de culto. Por isso que é muito comum encontrarmos crentes que dizem assim: eu não gostei desse culto, eu prefiro o culto daquela igreja, eu prefiro o culto daquela outra igreja, aquele culto sim é espiritual, aquele culto sim, aquilo sim. Não, irmãos, a nossa fé deve estar firmada em Jesus Cristo e não em um ritual de culto. Quando também analisamos o comportamento dos cristãos atuais, também podemos perceber que para muitos crentes atuais, a suficiência da fé não está em Cristo, mas a suficiência da fé está colocada em objetos supostamente sagrados ou supostamente energizados por algum líder especial religioso. É por isso que em muitas igrejas consideradas cristãs, por isso que em muitas igrejas consideradas evangélicas, muitas vezes são oferecidos objetos aos seus fiéis. Jesus Cristo é importante, mas leva para casa um saquinho de sal. Jesus Cristo é importante, mas leva para casa uma fitinha amarrada ao seu pulso. Jesus Cristo é importante, mas leva para a sua casa uma rosa ungida. Jesus Cristo é importante, mas leva para a sua casa uma água do Rio Jordão. Jesus Cristo é importante, mas leva para a sua casa um punhadinho de sal grosso. Irmãos e irmãs, onde está a suficiência da fé? O ensino da palavra de Deus diz que a nossa fé deve estar tão somente em Jesus Cristo e em nada mais. Quando analisamos o comportamento de cristãos atuais, de crentes atuais, também facilmente percebemos que a fé de muitos cristãos estão colocadas, estão firmadas em líderes religiosos, em líderes que se apresentam como sendo quase que semideus. Quantas e quantas são as pessoas que colocam a sua confiança no pastor tal, no bispo tal, no apóstolo tal, no profeta tal, e por aí vai, dependendo destas pessoas, se tornando dependente espiritualmente falando destas pessoas. Irmãos e irmãs, a nossa fé precisa estar firmada tão somente em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Cristo, Cristo, precioso nome é. Que a suficiência da nossa fé esteja tão somente em Jesus Cristo, Senhor nosso, Cristo Jesus, o nosso Deus. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, acabamos de ouvir a proclamação da palavra de Deus, que fala que Jesus Cristo é suficiente à nossa fé. Não precisamos de mais ninguém para a nossa salvação e para a nossa vida cristã. Jesus Cristo é suficiente. Por isso, nesse instante, ouviremos o cântico Cristo, Cristo, e enquanto ouvimos este cântico, nos prepararemos para o momento de oração e súplica. Cristo,
Irmãos e irmãs, acabamos de ouvir: Cristo, Cristo, precioso nome é. E através deste precioso nome, nós nos achegamos a Deus em oração e súplica. Coloque a sua vida, coloque as suas necessidades diante de Deus. É momento de oração. Maravilhoso Deus, o Senhor é o Deus da nossa vida e nós confiamos na Tua grande misericórdia sobre nós. Confiamos na Tua infinita fidelidade. O Senhor é o Deus de toda providência. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. E por isso, nos achegamos a Ti, apresentando diante do Senhor as nossas necessidades, as lutas, as provações que muitas vezes temos experimentado. Sabemos que o Senhor é conhecedor de cada situação que envolve as nossas vidas. O Senhor conhece a necessidade de cada uma das famílias da Tua igreja. O Senhor conhece as necessidades de cada irmão, cada irmã que está participando deste culto e neste instante de oração recorre ao Senhor. Cristo, Cristo, precioso nome é. Por isso, Senhor, nós suplicamos que o Senhor continue a abençoar, continue a guardar e continue a suprir a cada uma das necessidades do Teu povo. Ó Deus, e que o Senhor possa estar fortalecendo a vida de cada um, cada irmão, cada irmã, fortalecendo a vida espiritual, fortalecendo as emoções, que possamos experimentar a alegria do Teu Espírito, a alegria do Senhor, apesar das lutas e provações que enfrentamos na vida. Ó Deus, que o Senhor também possa estar suprindo as necessidades materiais, que nada falte nos nossos lares, ó Pai. Oramos assim, porque confiamos no Teu poder e sabemos que o Senhor é um Deus que se importa com cada um de nós. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, se você que está participando deste culto ainda não se inscreveu no canal desta igreja no YouTube, faça isso. Neste lado aqui do vídeo tem o link inscrever-se. Basta você clicar ali e você já estará automaticamente inscrito e não precisará mais fazer isso. E também é importante nós sempre sinalizarmos, darmos um like, aquele sinalzinho do joinha que fica aqui deste lado. Precisamos fazer isso em todas as programações para demonstrar a movimentação e ao mesmo tempo a importância desta programação para a plataforma do YouTube. Então isso nós precisamos fazer sempre, em todos os cultos. Se você ainda não fez, pode fazer nesse instante. Isso é importante para demonstrar que esta programação
tem tido boa participação. Então, vamos aí, se você ainda não se inscreveu, vamos se inscrever no canal da nossa igreja. Nós vamos encerrar este culto de louvor ao nosso Deus. Nós enfatizamos a suficiência de Cristo na nossa vida, e nesse instante nós cantaremos o hino 203, Quero o Salvador comigo. Cantemos. Oremos todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção, irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, agora e para todo o sempre. Amém e amém. Desejamos a todos os irmãos e irmãs uma ótima semana, abençoada por Deus. E ao encerrarmos este culto, nesse instante, ouviremos o pós-lúdio. Deus abençoe, irmãos e irmãs. Vamos em paz.
Amém.